Bom, pessoal, mais uma vez aí, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para discutir mais um pouquinho, né, sobre sistemas operacionais. E hoje a gente vai tratar aí de dois pilares, né, relacionados a sistemas operacionais, que são de grande importância. Como eu já mencionei nos encontros virtuais anteriores, né, sempre que a gente pensa em sistemas operacionais, a gente tem basicamente ali 4 pilares que mantêm esse sistema, né, funcionando, e, consequentemente, o nosso dispositivo. Né? E, a partir daí, a gente vai estar encontrando sistemas operacionais, né, basicamente no nosso dia a dia. O nosso smartphone hoje, ele tem um sistema operacional e, a partir daí, né, para gerenciar todos os recursos que nós temos. E, é claro, esses 4 pilares valem aí para qualquer tipo de sistema operacional que a gente estiver, né, trabalhando ou estudando. Né? E hoje a gente vai discutir 2 deles: o gerenciamento de memória, tá? E também os dispositivos de entrada e saída, que são, né, importantíssimos também para manter o nosso hardware, né, o nosso ambiente computacional funcionando. Começando então aí com, né, o gerenciamento de memória, a gente pode, né, dividir a nossa memória em basicamente 4 níveis. Tá? Eu até, inclusive, coloquei aqui, né, uma pirâmide, né, onde a gente tem aqui, né, esses 4 níveis de memória, né, esses 4 tipos de memórias que a gente pode ter. Então, a gente vai ter o quê? Memória secundária, memória principal, memória cache e registradores. E um detalhe interessante e também muito importante é, sempre quando a gente sai da base da pirâmide para o ápice da pirâmide, a gente se depara com o seguinte, né? A base ela é sempre mais larga. Então, o tipo de memória, né, que está na base, ele tem uma capacidade muito maior de armazenamento, consequentemente tem um custo menor. E o que está no ápice da nossa pirâmide, ele tem uma capacidade menor de armazenamento, só que ele tem um custo muito mais alto. Mas como assim? Bom, sempre que a gente pensa em memória secundária, a gente está pensando no quê? Em discos, né? Aí a gente pode ter um pendrive, né? Eu posso ter aqui, eu vou pegar aqui, né, um HD externo, tá? Então, são memórias secundárias, são memórias de armazenamento, são memórias que a gente vai estar guardando uma massa de dados muito maior, né? Quando a gente vai subindo, né, chegamos aí na memória principal, é justamente a nossa memória RAM, e é o local, né, e onde a gente vai estar estudando aqui, porque é o local onde os processos são carregados a partir do momento que eles entram em execução. Ah, então, eles vão para a memória principal. Todos os nossos processos estão ali. Tá? Claro, os processos em execução, né? Os processos que a gente está utilizando. Saindo da memória principal e muito próximo aí da memória principal, nós temos o quê? A nossa memória cache, que é um ponto, tá, de intersecção entre a memória principal e o nosso processador, o núcleo onde o processo vai ser executado. Né? E, por último, os registradores, que é um espaço ali da nossa memória, aonde todas as informações relacionadas aos processos que estão, né, em execução são armazenados. Então, ele vai estar registrando tudo que está acontecendo, tudo que está, né, em processo dentro do nosso computador, dentro do nosso dispositivo. Então, o ápice está o quê? Os nossos registradores. Logo abaixo, memória cache, memória principal e memória secundária. Tá? Hoje, basicamente, quando a gente pensa, né, em massa de dados, memória secundária. Execução, memória principal, ou seja, nossa memória RAM. Tá? E a partir daí a gente vai, né, gerenciando todo esse conceito. E é claro, né, quando a gente tem, né, essa memória, né, principal, onde os nossos processos estão ali,
nós precisamos gerenciar o que está acontecendo nesse espaço. Nós temos que ter um controle. Tá? Por que, que nós temos que ter esse controle? Porque todo o processo, né, que é carregado para a memória, ele vai ocupar um espaço. Se nós não gerenciarmos esse espaço que está sendo ocupado, a gente pode se deparar aí com uma série de informações, né, de processos que não vão conseguir ser carregados para a memória. E, consequentemente, a gente vai ter que entrar num outro processo, que a gente chama de processo, né, de swap, que é tirar os processos que estão na memória, levar para o disco, para a nossa memória secundária, ficar ali guardadinho temporariamente. Por quê? Porque nós precisamos liberar espaço na nossa memória principal. Então, quando a gente pega hoje um dispositivo, o que a gente tem que analisar? Qual que é a capacidade de memória RAM que esse dispositivo tem? Então, vou comprar um computador, um desk ou um notebook. Qual é a capacidade de memória RAM que esse computador tem? 8 gigabytes? 16 gigabytes? 32 gigabytes? 64 gigabytes? Nisso, eu consigo estar definindo, né, e ter o conhecimento da memória principal, ou seja, do espaço que eu vou ter para carregar meus processos. E todo o processo que está em execução, todos os arquivos que os processos utilizam, são carregados para a memória. Então, quanto mais espaço de memória principal eu tiver, maior capacidade de estar alocando processos na memória eu vou ter. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar muito mais. Eu vou ter um desempenho muito melhor do meu dispositivo. Tá? Isso vale também para os nossos smartphones. Ah, estou comprando um smartphone. Qual que é a capacidade de memória dele? Veja bem, memória principal, não memória secundária, não memória de armazenamento. Ah, eu comprei um, um dispositivo aqui, um smartphone da Samsung, que ele tem uma capacidade de armazenamento de 512. Armazenamento é onde eu vou estar gravando o quê? Fotos, vídeos, conversas. Essa é a memória secundária. Mas qual que é a capacidade de memória dele? Sempre vai ter lá 512 megabytes de memória. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tá? Por quê? Porque justamente quanto maior capacidade de memória principal eu tiver, maior capacidade, né, de estar alocando processos eu vou ter. Então, também vou ter um desempenho muito maior. Porque, basicamente, tudo que eu tiver executando vai ser executado na memória. E isso numa velocidade muito maior. Tá? Então, a gente tem que estar gerenciando. Por quê? Senão, eu vou ocupando esses espaços na memória e vai chegar um momento que ela vai encher. Né? Então, o gerenciador de memória ele é responsável por estar gerenciando tudo que acontece dentro da memória. Ah, o processo deixou de existir, ou seja, o processo que estava em execução foi finalizado, foi. O que o gerenciador de memória tem que fazer? Ele tem que ir lá e liberar o espaço que aquele processo estava utilizando. Consequentemente, eu vou ter o espaço lá disponível para um novo processo. Tá? Então, ele vai estar gerenciando. Ah, o processo utilizou N arquivos. O processo foi finalizado, eu vou lá e libero o espaço que aqueles N arquivos estavam ocupando. E a partir do momento que eu, né, reservei um espaço na memória, aquele espaço não pode ser ocupado por mais ninguém. Senão a gente vai ter alguns problemas. Inclusive, eu vou estar demonstrando depois aqui um exemplo, né, de esse espaço, né, ser compartilhado por dois processos, onde a gente vai ter sérios problemas, né, com relação à informação que está armazenada ali e também com relação ao quê? Aos processos que estão utilizando aquele espaço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, pessoal. E o gerenciador de memória, ele vem justamente para estar, né, gerindo isso que a gente vai, né, estar utilizando ali. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, num controle de memória, a gente basicamente vai ter isso aqui, ó.
o nosso espaço vai ser dividido em N partições, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho partição 1, partição 2, partição N, N partições. E aí eu posso me deparar com duas opções, tá? Eu posso ter partições fixas ou eu posso ter partições dinâmicas. Quando eu tiver partições fixas, eu vou dividir esse espaço, tá, em pedaços já fixos, com um determinado tamanho, aonde meus processos vão estar utilizando essas partições, tá? Claro, eu sempre tenho que fazer o seguinte, né? O gerenciador de memória, a partir do momento que eu ligo o computador, como os processos em execução vão para a memória, os processos que vão estar, né, sendo utilizados para gerenciar o sistema operacional também vão para a memória. Por isso que eu tenho aqui o espaço, né, do sistema operacional. Então, os processos de sistema, como a gente viu lá no gerenciador de arquivos, né, os processos de sistema, o que acontece? Eles são alocados na memória. Então, também vai estar ocupando aqui algumas partições, ou uma partição específica para ele. Que é um local que eu não vou, né? Eu, como usuário, colocando meus processos, não vão aparecer ali. Eles não vão utilizar ali. Então, a partir daí, né, é um espaço reservado para o sistema operacional. Dividir as partições, beleza, eu posso chegar, né, e ter essa opção aqui. Processo do sistema operacional está utilizando 100 KB. Não, algo irrisório, né? Mas, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente Windows, eu carrego o sistema operacional para a memória, automaticamente eu já estou utilizando aproximadamente 6 gigabytes de memória para o sistema operacional. Ah, mas como que eu sei esse espaço, né, que vai ser reservado para o sistema operacional? Se a gente entrar no site da Microsoft ou fazer uma busca no Google, né, perguntando ali qual, né, o mínimo de memória RAM que eu preciso ter num dispositivo para rodar o Windows 11, por exemplo, ele vai falar lá que o mínimo 6 gigabytes. Mas ele vai rodar bem com 6 gigabytes? Não. Por quê? Porque ele já vai ocupar boa parte desta memória. E os demais processos que eu, como usuário, for utilizando, for carregando, vai começar a ter o quê? Né? Concorrência com os processos do sistema operacional para ocupar esse espaço. Então, eu sempre tenho que considerar isso. Vou comprar um computador. Qual que vai ser o Windows que eu vou estar utilizando? Ah, o Windows 11. Beleza. Quanto de memória eu tenho que ter, no mínimo, para trabalhar bem com esse computador com o Windows 11? 16 gigabytes. Por quê? Porque o Windows 11 já vai consumir boa parte dessa memória. Ou seja, os processos do Windows, né, do sistema operacional, já vai consumir uma parte dessa memória. E a partir daí, o que sobra dessa memória, eu venho lá e crio algumas partições. Então, eu coloquei uma partição 1 aqui, por exemplo, ó, que tem 100 KB. A partição 2, que tem 200 KB. Uma partição 3, que tem 300 KB. Uma partição 4, que tem 100 KB. Notem que as partições são de tamanho fixo, só que com tamanhos variados. Por que isso? Porque a partir do momento que eu crio partições nesse espaço virtual, né, de memória que eu tenho, quando eu for executar um determinado processo, esse processo ele vai ter um tamanho, ele vai ocupar um espaço na memória. Então, eu tenho que ter uma partição que esse processo caiba dentro da memória. Então, se eu tiver um processo de 50K, ele vai, né, eu posso alocar esse processo em qualquer uma das partições. Se eu tiver um processo de 200K, eu já não consigo alocar ele na partição 1 nem na partição 4. Por quê? Porque ambas as partições só cabem 100K. Se eu tiver um processo de 400K, eu não consigo alocar em lugar nenhum aqui.
Por quê? Porque eu não tenho nenhuma partição que caiba esse processo. Aí vem a pergunta, mas eu não posso utilizar a partição 3 e a partição 4, por exemplo? Não. O gerenciador, né, o gerenciamento de memória, ele não consegue dividir o processo em duas partições. Ele vai alocar o processo num espaço disponível onde ele caiba. Mas e aí, o que vai acontecer? O gerenciador de memória vai realocar essas partições aqui. Então, ao invés de nós termos quatro partições, a gente vai passar a ter 3 partições. Por quê? A partição 3 e a partição 4 vão ser unidas. Tá? Aí eu consigo colocar um processo de 400K. Então, o gerenciador vai fazendo esse trabalho, ele vai organizando isso. Só que isso também, ele vai estar pensando no seguinte, se eu tenho um processo de 50K, se eu colocar ele na partição 3 de 300K, eu vou estar subutilizando a memória. Por quê? Porque na partição 3 eu só vou conseguir colocar um processo, eu não consigo utilizar 2, 3 processos numa mesma partição. Então, se o meu processo tem um tamanho de 50K e eu colocar ele na partição 3, eu estou com 250K inutilizados. Por quê? Porque eu não vou conseguir alocar um segundo processo aqui. Então, a gente vai se deparar com essa situação aqui, aonde eu tenho as partições, eu tenho uma fila de processos que vão ser carregados, tá? E a partir daí eu vou definir, né, utilizando o gerenciamento, né, o gerenciador de memória, em qual partição ele vai ser alocado. Então, por exemplo, o processo 1 aqui, ele tem 210K. A única partição que ele vai conseguir, né, ser alocado é na partição 3. Por quê? A partição 2, ela tem um tamanho de 200K. Né? Então, eu vou alocar ele na partição 3. O processo 2 tem 5K. Vou alocar ele na partição 2, que é do 200K? Não, eu vou procurar uma partição menor para justamente deixar as partições maiores para os processos maiores. Tá? Só que a hora que eu chegar aqui no processo 4, que tem 290K, o que ele vai fazer? Ele não vai ter partição nenhuma. Por quê? O processo 1 já está na partição 3. Então, o gerenciador de memória vai fazer o seguinte, o processo 1 já foi finalizado? Não, ele está em execução. Mas eu tenho o processo 4 para executar. Como eu não tenho mais espaço, ele vai pegar o processo 1, que está na partição 3, fazer um swap levando para o disco, liberar a partição 3 para que o processo 4 entre nela. Mas e aí? Como o processo 1 não finalizou, se ele for continuar a execução, ele não vai mais executar? Vai. O que vai acontecer? Ele vai estar na fila, só que aí o gerenciador de memória vai fazer o seguinte, pegar o processo 4, que estava na partição 3, levar ele para o disco, pegar o processo 1 que está no disco e trazer novamente e colocar na partição 3. Então, o gerenciamento, ele vai fazendo esse controle. Só que isso daqui, né, esse tipo de controle, tira da memória, leva para o disco, tira do disco, traz para a memória, isso tem um custo. Tem um custo de processamento, tem um custo de tempo. Por quê? A velocidade de processamento na memória ela é muito maior. Só que a velocidade de acesso a um disco, ela é inferior à velocidade de processamento na memória. Por quê? Se eu tiver um disco mecânico, ele vai ser mais lento. Tá? E também tem o quê? O barramento, que é o cabo, que vai estar ligado a uma porta USB, a maioria das vezes, ou então ligado a um barramento interno, né? E esse cabo, né, esse barramento, ele também tem uma velocidade reduzida para transmitir esses dados. Então, eu tenho esse custo de tempo, esse custo de processamento. Por isso que, às vezes, né, quando a gente tem um computador com pouca memória, a gente começa a carregar um monte de coisa, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar lento. Poxa, mas por que esse computador está lento? Porque a memória está saturada, ela está cheia. E eu estou querendo
né, processar, tem mais processos ali. O que acontece? Ele começa a desalocar espaço, ou seja, liberar espaço na memória, levando os processos para o disco, para poder colocar novos processos. Só que a partir do momento que eu levei um processo para o disco e eu preciso dar continuidade na execução daquele processo, ele tem que sair do disco e voltar para a memória. O processo só é executado na memória, pessoal. Vamos manter isso. Só que para esse processo voltar para a memória, eu preciso ocupar, liberar espaço. Né? Então, ele vai ficar essa jogada de libera espaço na memória, coloca processo, leva para o disco, traz de novo para a memória, ele vai ficar nesse caminho. E como eu disse, isso tem um custo, isso vai fazer com que a execução desses processos fiquem mais lentas. E a gente vai, obviamente, visualizar que, poxa, o computador está lento. Porque muitas vezes, né, o pessoal fala assim, poxa, meu computador está muito lento. Ah, reinicia a máquina. Ora, se você reiniciou a máquina, todos os processos que estavam em execução são finalizados e a memória é toda limpa. Porque a memória RAM ela é uma memória volátil. Você desligou a máquina, tudo que está nela apagou. A hora que você volta, que você carrega o sistema operacional novamente, ela está vazia. Ela vai ter o quê? Somente o sistema operacional. Então, você vai ter um desempenho maior na máquina, mesmo porque não tem nada processando, não tem nada ocupando espaço na memória, tá? Não tem que fazer o swap, que é tirar da memória, levar para o disco, tirar do disco, levar para a memória. Você renova, né, o processamento, você renova todo esse ambiente de hardware. E aí você vai ter um desempenho melhor. Começou a carregar os processos novamente, ele vai começar o quê? A alocar a memória. Consequentemente, né, ele vai começar a ficar lento novamente. Por que que o pessoal, né, que joga, não, tem que ter um PC gamer. O que vai mudar um PC gamer para um PC normal? 2 pontos, tá? Uma placa de vídeo, tá? Uma placa de vídeo, por quê? Uma placa de vídeo dedicada, né? O que vai acontecer? Ela também tem espaço de processamento, ela também tem memória, ela tem um processador. Então, toda a parte visual vai ser executada na memória da placa de vídeo. Se eu tenho uma placa de vídeo on-board, ou seja, presa ali na minha placa-mãe, ela vai compartilhar a memória dos processos. Então, o jogo, todo o processamento, né, de áudio, desculpa, de vídeo do jogo, vai ocupar o quê? O espaço da memória. Então, vai ser um concorrente para o jogo. Então, já tem os processos do jogo, tem os processos gráficos do jogo, todos concorrendo na memória principal, na memória RAM. Tá? Então, isso vai fazer com que o jogo vai ficar mais lento, porque ele vai ter que estar processando mais coisas. Ah, mas se eu tiver uma capacidade maior de memória, você vai começar a fazer o quê? A ter um desempenho melhor. Né? Tem alguns jogos ali, por exemplo, que exigem que você tenha no mínimo 32 gigabytes de memória. Porque senão ele não vai funcionar. Do tamanho, né, da capacidade que ele precisa para alocar os processos na memória. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal, no momento que a gente vai fazer o quê? O que vai acontecer? Se eu vou estar saturando ou não esse espaço de memória. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que estar analisando isso. Então, uma dica, né, uma informação importante aí para quem pretende comprar um dispositivo. Analise a memória principal que você tem, analise, né, o que você vai rodar nesse computador. Por quê? Porque a partir daí você vai pensar e vai definir a melhor configuração para a sua real necessidade. Ah, eu simplesmente uso o quê? Texto. Você não precisa de uma
Ah, você só trabalha com texto? Você não trabalha com nada de audiovisual? Não, é só texto, só fico no Word digitando. Beleza, qual sistema operacional que você vai usar? Ah, vou usar um sistema operacional Unix, né? Um Linux, uma distribuição Linux. Então, aí você vai ter, obviamente, um processo menor. Ah, eu quero habilitar todos os recursos gráficos do Windows. Sensacional. Metade ou mais da memória que você tem no seu dispositivo vai ser utilizado para gerenciar os dispositivos gráficos. Ah, então, tudo isso a gente vai acompanhando e vai checando qual que é a melhor opção que a gente tem. Pois não, Ricardo? Então, professor, no caso, então, quando o teu computador, que tu começa já a digitar, ele já começa a não responder direto, isso aí já pode ser com relação à própria memória, né? O que ele está ficando sobrecarregado, correto? Sim, você pode se deparar com isso. Você pode ter essa questão. Nem, às vezes, né, não é só a memória. Às vezes Sim, também está relacionada ao quê? Ao processador que você tem, né? Está relacionado, às vezes, ao tipo de processo que você está executando naquele momento, né? Então, são vários pontos aí que a gente vai pontuando e a gente vai ter que analisar. Tá? O Matheus colocou uma pergunta aqui, ó. Se eu tiver espaço na memória, e mesmo assim, quando eu usar outro processo, o computador ficar lento, qual processo que você está usando? Vai depender do processo que você está utilizando aí. Tá? Tudo isso vai depender, porque às vezes você está com um processo tão grande, com tanta informação que ele tem que processar, que ele vai ficar mais tempo em execução, tá? No núcleo. E, consequentemente, os outros processos vão ficar menos tempo. Então, dá essa impressão que, né, o computador está lento. Eu vou mudar aqui o compartilhamento para mostrar um detalhe para vocês, tá? Porque é interessante essa questão, né? Eu vou até tá aqui, ó. Eu tenho aqui, né, o meu gerenciamento, o meu gerenciador de tarefa, tá? O que está acontecendo? Ó, eu tenho a capacidade de processamento, tá? No meu caso aqui, eu estou compartilhando tela, estou usando, né, a parte gráfica, a parte de áudio. Então, eu estou tendo alguns picos aqui, né? Mas, em média, eu estou usando 10% aí do meu processador, tá? 10% da capacidade dele. Quando eu vou para a memória, é justamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. Eu tenho de memória RAM nesse computador aqui, nesse desk, eu tenho 32 gigabytes. Tá? Basicamente, eu estou rodando o que aqui? Eu estou rodando o Meet, estou aqui com algumas janelas, né, algumas abas do Chrome aberto. Estou com o Meet aberto, estou fazendo essa conexão, estou com uma apresentação, estou com alguns processos abertos. E, obviamente, o Windows rodando. O que acontece aqui? Eu estou consumindo 15%, 18, desculpa, 15 gigabytes de memória. Quase 50% da memória que eu tenho aqui, nesse computador. Tá? Ele está com o quê? Está rodando o Windows 11. Como que está a parte de configuração gráfica dele? Está no padrão. Só que aí eu tenho um detalhe. Eu tenho uma placa de vídeo dedicada. Tá? Eu tenho uma GeForce 3060, que ela tem memória dela 12 gigabytes. E eu estou usando aqui 20%.
Então, todo esse processo, né, toda essa parte gráfica, essa parte visual, né, aqui da apresentação, né, a parte gráfica do Windows, a parte gráfica que o Meet está gerenciando, está sendo tudo gerenciado por onde? Pela placa de vídeo. Se eu não tivesse essa placa de vídeo dedicada, o que ia acontecer? Eu ia ter aqui aproximadamente, né, mais 3 gigabytes ocupando a minha memória aqui. Então, ao invés de 15, eu ia estar usando 18, 19 gigabytes de memória da minha memória principal do meu dispositivo. Então, isso, né, é um exemplo daquilo que eu falei, né, de como a gente tem que ter esse cuidado nesse processo de gerenciamento, de estar definindo, né, o que a gente vai utilizar. No caso, Matheus, mais um questionamento. Eu estou jogando, dou Alt-Tab para o navegador, fica lento. Por que vai ficar lento? Porque provavelmente o jogo que você está, né, naquele momento ali, executando o processo do jogo, ele não deixou, ele não saiu da memória, ele continua em execução. E a hora que você vai para o navegador, o que acontece? O escalonador, como você mudou para o navegador, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o navegador para entrar em execução no núcleo e vai tirar o jogo. Então, ele vai começar a escalonar o jogo navegador, jogo navegador. Só que o jogo ele tem N, né, pontos a serem executados. Você está concorrendo com 2 processos ali fortemente já no núcleo. E eles estão permutando muito rápido ali. Porque o jogo está falando assim, não, eu tenho prioridade, eu tenho prioridade, eu tenho prioridade, mesmo porque eu estou há mais tempo em execução. Então, eu tenho que continuar mais tempo em execução. Só que aí você está mexendo no navegador. Então, o escalonador fica gerenciando isso. Tira o jogo de execução, coloca o navegador. Tira o navegador, coloca o jogo. E, às vezes, o ciclo, né, não é um ciclo para cada um. O jogo, como ele tinha prioridade, ele vai 2, 3, 4 ciclos. E o navegador, somente um ciclo. Então, dá a impressão que a gente está com um processo lento na hora do navegador. Mas é porque ele não está conseguindo ficar muito tempo em execução. Tá? Então, isso é um detalhe. Por isso que temos a impressão que está lento. Se você fechar o jogo, o que vai acontecer? Não estou nem falando de memória agora. Ele vai deixar de ser um processo concorrente com o navegador. E o navegador vai conseguir ficar mais tempo em execução. Tá? Então, o sistema operacional está se adequando a isso. Né? É o efeito do multiprocessamento, da multiprogramação. É o que a gente tem a impressão de que está rodando tudo em paralelo, só que, na verdade, cada hora está rodando um. Né? Então, a gente tem, né, que ter essa percepção. Pode ser que depois, se você fechar o navegador, aí vai ficar o jogo em execução. Aí ele vai voltar a ter um desempenho. Mas o navegador vai ficar lento mesmo, porque existe uma concorrência com o processo, ou ainda, né, com os processos do jogo que você está executando. Tá? Então, são pontos aí que a gente, né, tem que ter esse cuidado. Tá ok? Ricardo? Então, professor, no caso, para a gente resumir, assim, né, quando a gente fala de memória, é a capacidade que o teu processador lá, ele tem de ler e interpretar mais rápido, não é isso? Aqueles comandos todos, né? Ou seja, aqueles zeros e um, né? Que ele consegue interpretar dessa forma. Ou eu estou errado no meu raciocínio? Não, você descreveu corretamente. Só que você associou o processo dentro, em execução, com a memória. Na verdade, a memória é o local onde o processo fica guardado quando ele está, né, carregado.
Então, a partir do momento que eu abrir um processo, ele vai para onde? Para a memória. A partir do momento que ele entra em execução, ele vai para onde? Para o processador. Aí temos os ciclos do processador. Terminou a execução, ele volta para a memória. Tá? Então, o processador é onde ele vai estar executando lá as regras de negócios, os zeros e uns. A memória, ele só está armazenado. Tá? Ah, mas eu não poderia ter isso no disco? Poderia. Só que aí ele vai ter que ir lá no disco buscar isso, para poder colocar em execução. E aí a gente vai ter uma lentidão nesse processo. Tá? Então, a memória é onde está armazenado ali as informações. Tá? Que ele vai estar gerenciando isso. Tá ok? E é claro, né, como eu mencionei, a gente vai ter aí toda essa parte, né, da proteção do endereço da memória. Um outro detalhe, tá, pessoal, complementando aqui, que depois a gente vai até discutir um pouquinho isso, né, em outras disciplinas, principalmente as disciplinas que a gente trabalha com a parte de desenvolvimento. Quando nós criamos uma variável, onde eu vou guardar um código, eu vou guardar um texto, essa variável ela também vai ocupar um espaço dentro da memória, lá na partição onde está o processo. Tá? Então, um outro caso, né, que hoje a gente não tem tanta preocupação quando a gente está desenvolvendo, é justamente saber quanto de espaço de memória o nosso processo vai usar. Né? Quanto que eu tenho para usar? Antigamente, quando a gente desenvolvia, todo desenvolvedor trabalhava com uma calculadora do lado, porque ele calculava byte a byte, tá? Quanto que ele poderia estar usando. Hoje, como a gente tem aí 16, 32, 64, 128 gigas de memória, o pessoal não se preocupa muito com isso, não. Ah, aqui que é um byte a mais, um byte a menos. Mas antigamente, quando a gente tinha 4 megas de memória, tá, a gente tinha essa preocupação como desenvolvedor. Como a gente tinha pouca capacidade de armazenamento, a gente se preocupava com isso. Tá? Então, quanto que o meu processo, o meu programa que eu estou desenvolvendo, na hora que ele entrar em execução, ele vai ocupar de memória. Né? Hoje o pessoal não tem muito essa preocupação, não, mas antigamente a gente tinha. E a gente gerenciava isso, dá para dizer assim, que era bit a bit, tá? Justamente pela capacidade de processamento que a gente tinha na época, que era muito inferior à que a gente tem hoje. Tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. E quando a gente está trabalhando, né, essa alocação, né, de informações na memória, a gente basicamente vai ter aí 2 registradores. Os registradores de base e os registradores de limite. Os registradores de base é o endereço inicial da partição. E o de limite é o tamanho da partição. Então, se a gente voltar aqui, né, o registrador de base da partição 1 é 100K. O registrador de limite é 100K, que é o tamanho da partição. Se eu pensar na partição 2, o registrador de base é 200K, que é onde a partição começa. O limite dele é 200K, porque é o tamanho da partição que a gente tem. Na partição 3, o base é 400K e o limite 300K, porque é o tamanho da partição. Então, a gente vai, né, gerenciar, né, com relação à parte, né, dos tamanhos aí, usando os registradores de base e os registradores de limite, onde a gente vai ter essas 2 informações. Por que que isso é importante? Por que que isso é necessário? Ora, se eu tenho um registrador de base, eu tenho a informação de onde cada partição começa. E, consequentemente, eu tenho o tamanho daquela partição. Então, para o gerenciador, fica muito mais fácil já identificar
em qual partição que ele vai colocar o processo dentro da memória. Tá? E a partir daí a gente vai ter, obviamente, um desempenho melhor que isso. Por isso que os registradores são interessantes e fundamentais quando a gente vai estar fazendo todo esse tratamento da memória. Tá? Aqui eu já falei um pouco dessa parte. Então, vamos lá. Quando a gente pensa também, né, aqui seria o start do nosso computador. Eu só tenho o sistema operacional na memória. Né? A partir daí, toda essa parte cinza está livre para eu poder utilizar. E aí eu vou fazer o quê? Definir como que eu vou gerenciar essa memória. A gente viu o gerenciamento dessa memória em partições fixas. Então, eu gero ali um conjunto de partições, cada uma com um tamanho diferente. Aqui, né, quando eu vou usar, né, essa parte de gerenciamento com base numa troca, o que acontece aqui? Eu passo a definir as partições da memória de acordo com a necessidade. Tá? Então, eu não vou ter mais partições fixas, eu vou ter partições que vão ser criadas de acordo com o tamanho do processo que eu vou colocar lá. Tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, partição D, partição livre, partição B, partição C, partição livre. Então, eu vou começar a gerenciar isso da seguinte forma. O processo, ele tem um tamanho fixo? Tem. Então, eu já vou definir uma partição com o tamanho fixo dele. Não. O processo, de acordo com o que ele vai executando, ele vai, né, necessitando de mais memória, porque ele vai aumentando o seu tamanho, ele vai aumentando a sua capacidade. Então, eu vou alocar um espaço maior para esse processo. Ah, mas como é que eu sei isso? As informações, tá? No momento que eu carrego o processo, isso é uma informação que está especificada para o processo. Não, é um processo fixo, ele não vai variar de tamanho. Não, esse é um processo que ele aumenta, ele vai executando, ele vai armazenando mais informações, então ele cresce. Então, eu vou determinar uma partição maior para ele. O que vai acontecer quando eu uso esse método, né, de gerenciamento? Lembra lá, no exemplo anterior, nos slides passados, que eu tinha o processo 4 com 290K e eu tinha a partição 3 utilizada com o processo já? Eu tinha que fazer o quê? Tirar ele da memória, para poder colocar naquela partição. Agora, não. Se eu tiver espaço disponível na memória, eu automaticamente vou criar uma partição de 290K. Isso se o processo for fixo. Senão, eu vou criar uma partição um pouco maior, caso esse processo for variável, ou seja, ele crescer, aumentar o seu tamanho de acordo com a execução. Tá? Ah, eu passo a ter uma flexibilidade maior? Passo. Só que eu corro o risco de ficar com o quê? Com pedaços livres da memória, onde eu não vou conseguir estar alocando processo nenhum. Então, eu posso me deparar aqui com um desperdício da utilização da memória, talvez maior do que quando eu trabalho com partições fixas. Tá? Então, essa questão sempre, né, vai gerar aí uma certa dúvida em qual o melhor, né, método de gerenciamento de memória que a gente vai estar utilizando. Servidores vão trabalhar com um gerenciamento diferente. Por quê? Porque o foco deles são poucos processos, né? Máquinas, né, dispositivos que a gente usa, usuário comum, trabalha com N outros processos. Então, pode ter uma variação aí com relação, né, a como isso vai estar, né, definido. Tá? E aqui, né, para facilitar esse gerenciamento, tá? Quando a gente trabalha com a memória, né, as partições fixas, a gente tem o quê? Os registradores de base e os registradores de limite. Para facilitar esse trabalho, quando a gente trabalha com um método de troca, ou seja, eu vou alocando a memória de acordo com o tamanho dos processos,
A gente usa o quê? Um mapa de bits. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a minha memória, ó, eu tenho o processo A, B, C, D e E, e alguns processos livres. E aqui embaixo eu tenho um mapa de bits aonde ele vai marcar, né, qual partição que está, qual pedaço da memória que está disponível. E, consequentemente, quantos bits que eu tenho para poder armazenar ali naquela memória. Tá? Para saber como que vai ser o processo, se o processo cabe ou não ali. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 bits, 2 bits, 3 bits. Se eu tiver um processo que cabe aqui, beleza, vou colocar aqui. Mas se eu tiver um processo de 2 bits, ó, vou procurar uma partição com 2 bits, mantendo a partição aqui, né, de 3 bits liberado para outros processos maiores. Ah, liberou o processo A. Então, aqui agora eu tenho 8 bits disponíveis, né, para poder armazenar um novo processo. Então, são mecanismos, né, que foram desenvolvidos, aliados aos métodos, para facilitar o quê? O processo de definição de espaços livres da memória para que a gente possa estar alocando ali, né, para poder estar utilizando com o processo. E, é claro, quando a gente pensa, né, nisso, a gente vai se deparar como se fosse uma lista encadeada. Talvez até para facilitar ainda mais. Ao invés de eu correr, né, o processo, eu vou ter a lista. Notem que essa lista encadeada, ela emula o nosso registrador de base e o nosso registrador de limite que a gente viu ali. Por quê? Eu tenho um processo, registrador de base 0, registrador de limite 5. Né? E aí a gente vai tendo esse processo, e, consequentemente, a gente vai também conseguir estar, né, verificando o espaço que a gente tem para poder estar alocando esse processo. Tá bom? Uma das coisas que, às vezes, né, acontece, tá, é quando a gente usa ou melhor, quando a gente precisa utilizar um processo muito grande, tá? Aí, o que que acontece? O gerenciador, né, o gerenciamento de memória, o que que ele faz? Ele divide esse processo. Ou ainda, o programador vai lá e cria divisões no momento que ele está desenvolvendo o aplicativo, o processo, ele cria divisões para esse processo. Poxa, eu tenho um processo muito grande. Ele cabe na memória? Não, não cabe. Como é que eu vou executar ele, então? Eu divido ele em partes menores. E a partir daí eu vou alocando, de acordo com a necessidade, essas partes na memória. Né? Eu vou alocando e vou subindo aos poucos. Então, por exemplo, se eu tiver um processo aqui, ó, por exemplo, o processo A, eu tenho o overlay 0 dele, o overlay 2 que está em execução. Só que o processo A foi dividido em 3, 0, 1 e 2. O overlay 1 dele, como eu não preciso da regra de negócio que está lá para executar, ele não foi carregado para a memória. Só foi carregado o quê? O 0 e o 2. Por quê? Porque é o que eu preciso de regra de negócio para resolver o problema. Né? E a partir daí, a gente vai, né, permitindo que essa execução seja feita. Claro, vai ter um desempenho menor? Vai. Por quê? Eu vou ter que estar trazendo esses overlays que são lá no disco para a memória. Tá? Já que o processo inteiro não cabe na memória. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente vai ter também uma certa lentidão com relação a isso. Ok? E, é claro, a gente vai ter, né, uma complexidade maior, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que saber claramente aonde esse processo vai ser dividido. Imagine eu dividir uma regra de negócio ao meio. Não é interessante isso. Então, eu tenho que saber como que esses overlays vão ser criados, tá? Para
que eu não tenha essa quebra de uma regra de negócio, né, na execução, e eu consiga executar em cada overlay, né, a regra por completo, né, os dados por completo. Então, a gente vai estar gerenciando isso da melhor forma possível dentro, né, da nossa memória virtual, tá? Dentro da nossa memória. Bom, aqui a gente tem, né, o barramento, só para ilustrar isso um pouco, que a gente já viu também, né, quando a gente está discutindo a parte do processador, onde a gente tem o quê? O disco, o processador e a memória. Quando eu executo um processo, ele sai da controladora do disco e vai para a memória. Da memória, ele vai para o processador, memória, processador. A hora que ele é finalizado, ele volta para o disco, tá? Se ele precisa armazenar alguma coisa lá futuramente. Tá? E aí a gente vai ter o quê? Todo o processo, né, de gerenciamento dessa memória durante a sua execução, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, ó, no Memory Manager Unit, é justamente aquela memória, né, que a gente discutiu lá, que é a memória cache. Então, o processo vai entrar em execução, para ser algo muito mais rápido, o que que acontece? Ele vem aqui para MMU. Então, ele já fica muito próximo do processador para entrar em execução. Tá? Então, seria uma forma da gente estar ganhando tempo do próximo processo que vai estar na fila do escalonador para ser executado. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui um exemplozinho, né, dessa parte de gerenciamento de memória. Ah, não coloquei aqui. Mas quando a gente pensa nesse processo de memória, tá, a gente vai ter todo esse trabalho, né? Na verdade, um trabalho que o gerenciador de memória, né, vai estar fazendo para poder estar gerindo isso. Algo que às vezes acontece, tá? Que eu já até comentei aqui na aula de hoje, é o quê? O processo do swap. Tá? O que que acontece, né? Quando você sobe um processo para a memória, ele tem um endereço. Mas aí a memória encheu. Eu preciso tirar esse processo, levar para o disco para liberar espaço. Não quer dizer que no momento que esse processo voltar para a memória, ele vai voltar no mesmo lugar. Por quê? Pode ser que não seja aquele lugar que está disponível, aquela partição. Então, ele vai voltar para outro lugar. E aí, o que que a gente tem que ter? A gente tem que ter um método, né, que a gente chama de memória virtual, que vai estar fazendo o mapeamento, né, de onde o processo estava antes armazenado na memória para onde ele está agora. Por que isso? Porque essa informação de mapeamento, né, de endereçamento dos processos, fica gravada onde? Na memória. E o processo armazena esses dados também. Então, os registradores de execução do processo estão armazenando esses dados também. Só que aí, o que que acontece? No momento que ele vai para o disco, não é informado, ó, estou mudando. Não, ele vai manter o quê? A memória, os dados que ele tinha na hora que ele estava em execução. Só que no momento que ele volta para entrar em execução, se o processo não tiver essa atualização de memória virtual, ou seja, um endereço novo para onde ele foi, o processo vai começar a buscar informações em lugares errados. Tá? E aí ele vai causar um monte de transtorno, né? Por quê? Porque ele não vai conseguir estar pegando a informação que ele quer para executar, ou até vai executar isso de uma forma errônea. Tá? Então, a memória virtual, ela vem para criar esse mapeamento, tá? Da onde o processo está agora para onde ele estava. Tá? Então, ele vai criar esse link para poder direcionar o processo de uma forma, né, adequada e, consequentemente, ele buscar as informações na memória no local correto, que é um local novo de onde ele estava, né, da última vez que ele entrou em execução. Então, a gente vai ter todo esse gerenciamento. E isso quem vai fazer são o quê? As tabelas de páginas. Tá? Por quê? Porque eu tenho aonde o processo estava,
e tenho agora aonde o processo está. E a partir daí a gente vai fazer esse relacionamento entre essas tabelas. E, consequentemente, ele vai conseguir, tá, executar o processo aí da melhor forma possível, tá? Corretamente, sem que aconteça, né, nenhuma falha ou dele ler informação em lugar errôneo, tá? E, consequentemente, também gravar informações num lugar errôneo, onde tem informações de um outro processo. E aí a gente vai começar a ter o quê? Né? Uma perca de informações e, consequentemente, uma troca de dados que vão ser executados. E a gente vai ter sérios problemas, né, nesse contexto de execução que a gente está vendo. Tá? E aí ele vai estar fazendo esse gerenciamento. Né? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem, né, as entradas, né, usadas e não usadas, a gente tem um mapeamento, o número de página, para onde ele foi, como ele foi tratado. Então, todo esse mecanismo, o gerenciamento, né, o gerenciador de memória vai estar alinhado a isso, né, para poder estar gerenciando, tratando essas informações dentro da nossa tabela. Um detalhe, pessoal, se essas tabelas se corromperem, tá, o processo se corrompe. Por quê? Porque o processo não sabe mais aonde ele vai buscar as informações, ou aonde ele vai gravar as informações. Então, quem já passou aí pelo advento, né, da tela azul do Windows, é justamente algo muito parecido com isso, né? Essas tabelas, né, o gerenciamento de memória, a informação que ele está, né, guardando ali para gerenciar os processos se perdeu. E, consequentemente, ele não consegue mais identificar isso. E aí, ou ele começa a trabalhar com dados errôneos, ou ele simplesmente quebra, trava e não consegue mais fazer a sua execução. Consequentemente, tela azul. Tem como restaurar? Uma forma de restaurar, a mais simples é o quê? Reiniciando a máquina. Zera tudo que tem na memória, traz tudo que é novo. Né? Muitas vezes o sistema operacional tenta, né, se reerguer, se auto, né, reexecutar, mas nem sempre ele consegue. Porque, às vezes, né, a quebra foi muito grande e ele vai perder todo esse controle. Né? É o mesmo conceito que a gente, às vezes, se depara no disco. Né? As informações estão armazenadas no disco. Se a tabela que mantém, né, o mapa ali dos arquivos dentro do HD se corromper, a gente perde o quê? Toda a referência de onde o arquivo começa e onde o arquivo termina. E, consequentemente, a informação está gravada lá? Tá. Mas a gente não consegue acessar. Por quê? Porque eu não sei aonde começa o arquivo, onde termina, né? Onde está cada parte dele. Tá? Então, a gente vai ter esses problemas aí. Tá? O Matheus colocou algumas perguntas aqui, deixa eu ver certinho. Não, Matheus, vai depender do algoritmo de gerenciamento da memória que a gente vai estar utilizando para poder definir o tamanho dessas partições, tá? Se a gente utilizar a partição fixa, o algoritmo de partição fixa, a partir do momento que a memória é ligada, ele vai gerar as partições e vai manter essas partições. Se a gente utilizar toda essa parte de troca, que a gente vai definindo as partições de acordo com o tamanho do processo, aí ela vai ser dinâmica, porque as partições vão ser dinâmicas, tá? Então, aí ela vai variar mais, né? E com relação a congelar, geralmente é algum problema relacionado à memória, tá? Perdeu-se o controle de onde estão as informações, o sistema operacional não consegue, né, dar continuidade, ele não consegue se manter em execução e ele quebra, né? Tela azul, tela preta, reinicia a máquina, dependendo do grau de problema que aconteceu,
tá? Então, são muitas coisas aí que podem estar relacionadas com relação a isso, tá? Mas ele vai se quebrar, tá? Bom, pessoal, com relação ao gerenciamento de memória, acabei falando para vocês aí bastante coisa, né? Aqui, por exemplo, os algoritmos de substituição de página, ou seja, que está gerenciando, né, a paginação dentro da memória, né? Aquele ótimo que ele vai fazer a melhor definição das partições, tá? Vocês procurarem, vai ter uma definição, né, de cada um desses algoritmos. Não recentemente utilizado, é uma forma dele estar fazendo o quê? Né, liberando espaço, né, de processos que estão na memória e não estão sendo utilizados. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Uma segunda chance, né? O que ele vai fazer? Ele vai esperar mais um ciclo para ver se aquele processo que está na memória vai ser executado ou não. Se não for, o que ele faz? Remove aquele processo da memória para liberar espaço para demais processos, né? Menos recentemente utilizado, tá? É aquele que também está lá, né, no final da fila. Então, são algoritmos ali que vão ajudar a manter o gerenciamento da memória. Tá? Depois, se vocês fica aí como uma tarefinha para casa, se aprofundarem um pouco mais, né, dar uma pesquisada nesses algoritmos aqui, para vocês entenderem aí um pouco mais esse conceito, principalmente quando a gente trata, né, toda essa questão, né, de gerenciamento da memória. Entenderem um pouco mais esse complexo mecanismo, né, que está aliado aí a esse espaço, né, do nosso dispositivo, onde estão os processos que estão em execução, tá? Então, esses exemplos que eu fui passando para vocês aí são úteis, por quê? Porque a gente vai estar, né, vislumbrando um pouco mais como que esse processo funciona, como que esse mecanismo funciona. E muitas vezes conseguir identificar, né, de acordo com um cenário que a gente está passando ali no nosso dispositivo, poxa, saber identificar o que está acontecendo, tá? Aí a gente vai, né, fechando essa parte. Tá ok, pessoal? Uma outra coisa que eu queria estar mostrando para vocês aí também, está relacionada aos dispositivos de entrada e saída. Tá? O que são esses dispositivos de entrada e saída? Bom, quando a gente pensa em dispositivos de entrada e saída, a gente vai estar pensando no quê? Dispositivos que vão entrar informações no nosso, né, computador ou que vão sair informações do nosso computador. Tá? Ou seja, se eu pegar o mouse aqui que eu tenho aqui, eu estou mexendo no mouse e o ponteiro do mouse está andando aqui na tela. Então, ele é um dispositivo de entrada. O meu monitor, ele é o quê? Um dispositivo de saída. Tá? Por quê? Porque ele está mostrando para mim as informações na tela. Se eu pegar, por exemplo, um pendrive, ele é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Eu posso ler os arquivos que estão gravados nele, né? Ou eu posso gravar informações nele. Então, a minha impressora, um dispositivo de saída. Por quê? Porque eu estou imprimindo um documento que eu estava trabalhando. Tá? Então, aí a gente vai estar gerenciando um pouco mais, né, toda essa questão. E aí, alinhado a tudo isso, pessoal, esses dispositivos de entrada e saída, eles também têm que ser gerenciados. Por que que eles têm que ser gerenciados? Ora, eu posso ter um processo ou dois processos querendo utilizar o mesmo dispositivo. E tem alguns dispositivos que não permitem esse acesso. Por exemplo, o mais clássico e o mais fácil de entender, a impressora. Eu posso ter, por exemplo, dois processos enviando ao mesmo tempo arquivos para a impressora? Ou seja, a impressora ela pode ser utilizada ao mesmo tempo por dois processos? Imagine eu tenho um processo do Word, onde eu tenho um texto, e tenho um processo do Excel, onde eu tenho uma planilha. E ambos esses processos mandam um documento para impressão. Ora,
a impressora ela não vai poder receber os dois documentos ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão ela vai imprimir parte do texto, parte da planilha, e vai sair o resultado que eu estou esperando? Não, ele vai misturar tudo. Então, o gerenciamento dos dispositivos, dos periféricos que estão ligados à CPU, tem que ser gerenciados também, tem que ser tratados, tá? Então, basicamente o que a gente utiliza? Teclado, mesa digitalizadora, tá? Tela sensível ao toque, ou seja, um touchscreen, né? Uma caneta, um joystick, um mouse, um apresentador de slides, tá? Então, são dispositivos que estão conectados. Um detalhe, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um mouse, né? Eu estou usando aqui, e eu tenho também uma mesa digitalizadora, ó, onde eu tenho a caneta, e eu vou, ó, mexendo a caneta, eu estou, inclusive, riscando aqui, né? Só que eu tenho dois periféricos, que nem eu estou com a caneta aqui. Se eu mexer o mouse, ele automaticamente vai responder também. Só que eu não consigo fazer ao mesmo tempo, tá? Usar a mesa e o mouse. Eles são concorrentes. Ora vai ter prioridade de um, ora vai ter prioridade do outro. Mas quem está gerenciando isso? Né? O quarto pilar ali do sistema operacional, que vai estar gerenciando os dispositivos de entrada e saída. Ele está monitorando as entradas, os dispositivos que estão entrando dados, ele está fazendo esse monitoramento. Por quê? Ora ele vai ter que pegar os dados da mesa, ora ele vai ter que pegar os dados do mouse, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Tá? Porque imagine que eu estou com o mouse parado aqui em cima, né, da letra utilizável, da palavra, e eu quero clicar. Aí eu vou lá e mexo a mesa, e depois eu clico. Na verdade, eu tirei o mouse de lugar, e a hora que eu for clicar, eu vou clicar o mouse em outro lugar, né? Em outra palavra, em outro botão, tá? Então, são concorrentes, e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Então, toda vez que a gente pensa, né, nesse contexto, a gente vai estar utilizando o quê? Os barramentos, e a gente vai ter alinhado a isso processos que vão estar gerenciando. Uma placa de rede. Ah, mas eu estou agora, a gente está utilizando drasticamente a placa de rede. Por quê? Até se eu abrir aqui, ó, toda a parte de Ethernet, ó, está dando alguns picos aqui. Por quê? Porque eu estou transmitindo os dados. A placa de rede, nesse caso aqui, que é uma placa de rede cabeada, talvez vocês estejam assistindo aí pelo smartphone, vocês estão utilizando Wi-Fi, né? Então, o que acontece? Existe um processo que está gerenciando o envio desses dados para a internet e, consequentemente, trazendo dados da internet. Então, o dispositivo, né, de saída e de entrada, que é a placa de rede, existe um processo que está gerenciando ela também. Tá? Aqui, no caso, ele está fechando os pacotes e enviando os pacotes. E, no caso, cada pacote vai ter um destino, mas eu não consigo enviar os pacotes ao mesmo tempo. Ora, ele está fazendo os pacotes do meeting que está tendo aqui, ora, ele está fazendo os pacotes, né, do navegador, que eu estou com uma página aberta aqui, tá? Então, ele está fazendo esse gerenciamento, tá? Mas ele vai estar monitorando tudo isso, ele vai estar gerenciando todos esses detalhes, tá? A mesma coisa vai ter, né, os dispositivos também de entrada e saída, que eu até, inclusive, mencionei com vocês, né? Se vocês estão jogando, por exemplo, o joystick, vamos pegar um joystick básico, onde você tem os botões. Ele é o quê? O dispositivo de entrada, porque você está entrando, apertando os botões, você está entrando informações para o processo do jogo. Só que aí tem alguns joysticks que ele tem algumas ações, de acordo com o que está acontecendo no jogo. Nesse caso, se o joystick
né, ele dá um tranco, ele vibra de acordo com o que você está fazendo, ele também é um dispositivo de saída. Por quê? Porque ele também está recebendo informações de um processo e está saindo com essas informações. Tá? Aqui, por exemplo, o scanner. Eu estou digitalizando uma informação. Ele é um dispositivo de entrada. Né? Então, um dispositivo tridimensional. Hoje a gente vê muito, né? Por exemplo, scanners em 3D. É um dispositivo de entrada, porque eu estou escaneando uma imagem e ele está gerando, dentro de um processo, aquela imagem digitalizada por esse scanner em formato 3D. Né? Então, também é um dispositivo aí de entrada que a gente está tratando isso. Né? Aqui, né, já falei da mesa, né, já falei, né, de uma série de informações aqui. A luva, hoje a gente tem o quê? Né, muito essa questão, né, de luvas, principalmente que está controlando, né, um esqueleto, né, assim, vou fugir o termo agora, mas tudo isso estão recebendo o quê? Entradas e, consequentemente, saídas desse processo. Então, é um dispositivo, né, que está fazendo essa leitura. Um leitor de código de barra. Quando a gente vai no supermercado lá, que a gente vai no caixa para pagar os produtos que a gente comprou. A atendente, ela está passando produto por produto e está fazendo o quê? Uma entrada com base no código de barra. Então, o leitor, né, de código de barra, às vezes aquele dispositivo que tem lá, que a gente está lá na prateleira, a gente passa o código do produto para saber o preço. Ele é um dispositivo de entrada, quando ele lê o código de barra, e no visor ele é um dispositivo de saída, porque ele está retornando o preço do produto. Então, a gente vai gerenciando, né, essa parte também. Câmeras digitais, né, tá? A gente está capturando, né, os dados. Hoje a gente também tem muito essa questão de dispositivo de rastreamento. Ele está mandando um pulso para onde? Para um ambiente que está monitorando isso, mas tem um processo lá que está recebendo esse pulso para saber a localização de um veículo, de uma pessoa, tá? Então, vai depender o quê? O dispositivo vai estar associado ao quê? A um processo, né? Se eu abrir o Word, começar a digitar um texto, o teclado é um dispositivo de entrada. E qual que é o processo que está recebendo essa entrada? No caso, o Word. Aí eu mudo para um bloco de notas. O dispositivo de entrada é o mesmo, só que agora o processo que vai receber o que eu estou digitando é o bloco de notas. Então, o sistema operacional está gerenciando isso. O processo que tiver em evidência é justamente o processo que vai receber, né, a informação de um dispositivo de entrada. Então, ele vai estar gerenciando toda essa questão. Tá? Há alguns dispositivos que ele vai estar associado a todos os processos que eu estou utilizando. Por exemplo, o mouse eu consigo trafegar pela tela. Né? E aí, ele vai sofrer uma ação onde? No processo que eu escolher. Tá? Então, a entrada, eu estou meio que provocando a entrada, né, do clique do mouse em um determinado processo. Então, o sistema operacional ele vai estar gerenciando todas essas informações. Dispositivos de saída básicos, né, um monitor, um projetor, né, digital, vai estar saindo esses dados, ele vai estar gerenciando essas informações, né? Um plotter, no caso, uma impressora, né? Mas aqui temos uma impressora de grande porte que vai plotar, né, um texto grande, mas a impressora normal, ela é um dispositivo de saída, e é um dispositivo de saída que é gerenciado, tá, por um processo do sistema operacional, justamente para evitar que eu tenha dois ou mais processos enviando informações diretamente para o dispositivo.
Tá? Então, quando eu mando imprimir, na verdade, eu não estou encaminhando um arquivo para impressão diretamente para a impressora. Eu estou encaminhando para um processo, e esse processo é que vai fazer a comunicação com a impressora. Então, a impressora ela tem um único processo que conversa com ela. E os demais processos conversam com esse processo, que é o pool de impressão, quando eu vou mandar a informação, quando eu vou mandar alguma coisa para a impressora. Então, a gente vai ter esse processo no meio do caminho, intermediando o que está chegando para ser mandado para a impressora, para a impressão. Por quê? Ele só vai encaminhar um segundo documento para impressão quando o atual terminar, ou quando a impressora estiver ociosa, tá? Porque senão ele vai, né, fazer todo essa mistura de informações. Então, aí temos impressoras matriciais, já de tinta, laser, térmicas, né? Impressoras fotográficas também, que a gente pode estar gerenciando. Temos também óculos, né? Tridimensionais, né? Que a gente pode também estar utilizando, e ele vai ser, aí no caso, né, um dispositivo de saída para mostrar para a gente alguns detalhes. Se a gente pensar, por exemplo, eu vou ter só dispositivos de entrada e saída no computador? Não. Hoje eu tenho dispositivos de entrada e saída em basicamente N, né, dispositivos. Por exemplo, um carro. Tem alguns carros hoje que você vê em cima do painel uma projeção da velocidade, né, como se fosse algo assim tridimensional. Ali é um dispositivo de saída. Por quê? Tem um dispositivo que está projetando, né, a velocidade do carro para você, como se estivesse ali no ar. Tá? Então, a gente vai estar identificando, né, todas essas informações aí, né, em vários, né, processos. E aqui mais alguns dispositivos de saída, né, que a gente tem, né, dispositivos de sensação de tato e de força, né? Então, fones de ouvido é um dispositivo de saída, porque tem que estar saindo o áudio. Em alguns casos, ele também é um dispositivo de entrada, porque às vezes ele tem um microfone também, tá? E aí, pessoal, a gente vai gerindo, né, todos esses dispositivos de entrada, né, alinhado tudo isso ao sistema operacional. Temos também, né, os discos, que a gente vai estar gravando as nossas informações. Algo que a gente hoje não usa mais, que é o modem, permitir a conexão com a internet, né? Hoje a gente usa basicamente a placa de rede, porque está conectada a um roteador e um roteador que vai fazer, né, a conexão externa aí, quando a gente usa a internet. Bom, pessoal, falamos aqui um pouquinho, né, sobre esses dois pilares do sistema operacional, que é o gerenciamento de memória, são os dispositivos, né, de entrada e saída, tá? Que aí dá para vocês terem uma boa noção da funcionalidade de cada um deles, tá? Dispositivos de entrada e saída não tem muito segredo, a gente já está acostumado a estar mexendo com isso, né? Mouse, teclado, né? Touchscreen e tudo mais. Gerenciamento de memória, um pouco mais, talvez, complexo aí, mas eu procurei apresentar para vocês aí de uma forma mais tranquila, uma forma mais simples, para vocês conseguirem visualizar esses detalhes. Um outro ponto que a gente também tem para trabalhar são o quê? As máquinas virtuais. Tá? Mas a gente vai fazer isso num próximo encontro virtual, por quê? Porque hoje não vai dar tempo. Mas onde a gente consegue emular um segundo sistema operacional no nosso dispositivo, ou N outros sistemas operacionais no nosso dispositivo. E aí a gente tem os recursos, né, os aplicativos que vão permitir, né, obviamente, a criação desses ambientes virtuais, tá, dentro dos nossos dispositivos, dos nossos computadores. Mas aí a gente discute isso um pouco mais no próximo encontro virtual, e a gente fecha essa parte. Tá ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? André, depois eu disponibilizo, sim, lá no SGA, tá?
os slides que eu usei hoje. Também disponibilizo a gravação, né, do encontro virtual, tá, para vocês estarem revendo aí mais alguns detalhes e complementando, claro, o que vocês estão estudando aí, né, no conteúdo das semanas no SGA. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Sossegado? Ah, sim. Vou estando usando alguns exemplos aí para facilitar para vocês, tá? Como que a gente está tratando todos os detalhes, né? De uma forma, assim, mais clara, mais objetiva. É muita informação. Se a gente for, né, fechar isso, né, fica muito mais complicado, né, de entender. Vamos procurar usar alguns exemplos para facilitar aí para vocês, né, nessa parte do entendimento, ok? Aí, pessoal, vou finalizar então por aqui a gravação, né, depois eu disponibilizo lá para vocês no YouTube também, ok?